Família Reconecte-se, aqui estamos em mais um programa com muita alegria. Eu, Yuri Carraro, e meu querido irmão, Leandro Carraro. Os irmãos Carraro para mais uma vez adentrar a sua casa ou onde você estiver, com muito carinho, pedindo licença, né? Para que a gente comece mais um bate-papo com muito amor, boas reflexões e aquele bate-papo leve, né? Aqui é para a gente discutir sobre alguns pontos sobre o que Jesus nos trouxe, que o Espiritismo, né? Kardec trouxe na sua codificação e aplicar isso na nossa vida de uma forma bem leve, prática, amorosa. Então, né, mais uma vez temos nossos pães de queijo aqui, né, para que vocês também sintam a vontade de comer pão de queijo, né, ou pelo menos tem algum pãozinho de queijo para vocês comerem aí também, mas que vocês possam se sentir em casa com mais esse programa. Bom, irmão, dá boas-vindas também aos nossos queridos ouvintes. Boa noite, família, bom dia, boa tarde, seja lá qual horário que a gente esteja juntos nesse momento na sua vida. É uma alegria enorme poder adentrar a sua vida, poder estar em família e podermos mais uma vez falar sobre um cadinho de cada um de nós, né? É, sempre. Vamos lá, agregando, né? Conhecimento pouco a pouco para chegar nesse caminho da sua transformação, né? Sim. Tão importante, assunto que às vezes a gente nem fala no dia a dia, mas que é bom a gente ouvir, né, às vezes em quando. E no episódio de hoje, episódio 33, vamos falar sobre o maior desafio que nós temos, que a gente acha que normalmente o desafio é externo, né, as questões à nossa volta, são os outros, mas não, meus queridos, o maior desafio é vencer a nós mesmos. Como assim, né, irmão? Como assim vencer a nós mesmos? Por acaso nós somos inimigos de nós mesmos? Essa reflexão a gente vai aprofundar aqui, porque essa é uma fala até muito, muito linda que veio do livro, do filme e do livro também, né? Do Divaldo Franco, que conta a história dele, né? Que a sua querida mentora, Joana de Ângeles, traz essa revelação para ele, né? Que o maior inimigo de nós, da nossa própria felicidade, somos nós mesmos. Nós mesmos que empacamos, embarreiramos a nossa própria felicidade e a nossa própria evolução. Irmão, que você sente também que muitas vezes as nossas próprias características ou as nossas próprias limitações pode ser um grande obstáculo, empecilho para nossa felicidade aqui no dia a dia, na nossa vida? O que você acha disso aí? Não tem outra opção. Não tem como não ser outro, a não ser a gente mesmo, o causador ou aquele que permite que aconteça determinadas coisas com a gente, aquele que escolhe perante a lei de causa e efeito, as consequências dos nossos atos. É a gente mesmo que normalmente colhe o que está plantando, é a gente mesmo que enxerga as coisas de maneira equivocada. E tudo isso é feito de como nós temos lidado com o nosso interior. Tudo no final tem a ver com isso. Sim. Sabe, as consequências do trabalho também tem a ver com como você tem tratado você. As consequências da sua vida emocional também tem a ver com como você tem tratado você. As consequências das suas relações que você está tendo com as pessoas. Também tem a ver com como você tem tratado você. A gente acaba achando que a gente acaba terceirizando muita coisa na vida e quando isso, na verdade, faz com que a gente se distancie ainda mais da verdadeira solução dos problemas. Porque o problema, a questão da minha vida não está no outro. Não é que o problema não esteja no outro. O outro, às vezes, está cometendo um erro. Isso é um problema, mas é um problema dele. Então, tem um problema ali? Tem, verdade, tem. Mas a minha questão não está no problema dele. A minha questão está em mim. Porque o fato dele errar, ou de acontecer alguma coisa que é equivocada, que é um problema na vida, ou é uma injustiça na vida, é uma questão do acontecimento ali. O que importa, na verdade, é como a gente vai lidar com isso. E para eu saber como eu vou lidar com isso, para eu entender essa importância, eu tenho que entender a quem? A mim. Eu tenho que entender a mim mesmo. Quando eu começo a compreender a minha pessoa, quando eu começo a vislumbrar quem eu sou, o que se passa dentro de mim, como eu estou sentindo a vida e várias outras coisas que a gente pode conversar, que a gente já conversou em alguns momentos aqui em família, são esses conhecimentos e essa forma de enxergar que vai modificar o nosso ser e vai fazer que a gente possa viver diferente, sentir diferente, absorver diferente. Então, acho que começa por aí essa conversinha. Esse mapeamento, né, de nós mesmos. Porque, realmente, o que acontece aqui dentro da gente, né, como a gente reage dentro das situações, cara, tudo depende da gente. Realmente, existem fatores externos, existem, né, como que as pessoas fazem à nossa volta, as situações que ocorrem.
Mas, assim, uma grande verdade também é que a maioria das coisas, tanto das companhias que nós temos ao nosso lado, muitas vezes, ou das situações que ocorrem à nossa volta, tem muito a ver com nossas ações pretéritas, né? O que a gente chegou até aqui é resultado, né? São sintomas do que a gente está vivendo hoje. Então, primeiramente, o que nós estamos colhendo frutos do que plantamos, né? Desde nosso nascimento aqui, né? E, na verdade, desde até, né, outras vidas. E aí, quando a gente faz esse mapeamento, né, irmão, com esse autoconhecimento, essa reconexão com você, a gente começa a entender que tudo que acontece à nossa volta vem muito... o grande responsável somos nós mesmos do que está acontecendo. E a partir desse entendimento, a gente começa a perceber que quando eu faço essa viagem interior, quando eu me conheço, caraca, eu sei que eu tenho tais tendências, eu sei que eu tenho tais questões que eu preciso me melhorar aqui, que eu sei que me prejudicam, né? Questões que me tiram do equilíbrio, questões que me tentam, que me deixam, que baixam minha vibração, né? E aí, quando você percebe esses pontos, identifica eles, né? A gente já falou de vários instrumentos aqui, né, irmão, para chegar nisso. Da própria reflexão consigo mesmo, porque está na nossa consciência, né? Esse autoconhecimento. O autoconhecimento é uma importantíssima ferramenta para nos conhecermos, né? Para a gente conseguir fazer conhecer esse inimigo que há dentro da gente, né? E aí, quando você faz, que seja você ali pensando, refletindo, escrevendo aquilo, indo em terapia para conversar e olhar numa perspectiva diferente, muitos pontos que às vezes você não tinha percebido, né? Você começa a se compreender melhor, como fosse um grande mapa, né? Nós somos um ser, assim, complexo, né? De várias vidas e de várias... como temos várias características de diversas vidas, né? Como também nessa vida nós recebemos várias influências, seja no nosso âmbito familiar, né? Ou de influências de amizades, enfim. E tudo isso nos repercute em nós. Então, quando a gente faz essa autodescoberta e identifica esses pontos, é o fundamental para a gente... Aqui, o que eu posso fazer para melhorar esse pontinho aqui? Para ter um pouco mais de tranquilidade, né, diante dessas situações. Para que eu possa ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de compreensão naquela situação, né? Não reagir. Então, a gente começa, né, irmão? É o primeiro passo fundamental para a gente vencer a nós mesmos, né? Primeiramente, nos conhecer. Realmente com sinceridade, com coragem. Exige coragem. Não é fácil o processo, né, irmão? E enfrentar e conhecer nossas próprias sombras, né? Nossos inimigos interiores, não é um processo fácil, mas muito importante, né? Sim, sim. É como se fosse o seguinte, é como se você tivesse, por exemplo, hoje em dia, vamos fazer coisas comparativas para a gente tentar conversar e até a gente se entender um pouquinho melhor. Quando a gente vai fazer uma viagem de carro, por exemplo, né? E aí a gente, normalmente, na atualidade, faz o quê? Joga em algum aplicativo de mapas, né? Até o local que você vai, e aí o próprio aplicativo, seja lá qual for, vai lhe dar a rota, melhor rota, as opções de rota para você chegar naquele destino. E aí isso facilita muito a vida, né? Quando você vai fazer isso, vai fazer essa viagem de carro, de moto, seja lá qual for o veículo que você vai utilizar. Facilita muito a sua vida, porque ele vai traçar a rota ali, você só vai seguir e vai acompanhando ali online. Você até pesquisa referências online também de especialistas que entendem do assunto para que eu fale, olha, melhor esse trajeto, né? Você pode até aprimorar, mas isso é uma facilidade, como se fosse um atalho que você tem para fazer o percurso. Mas vamos supor que acabasse a internet no mundo. Não tem mais internet. Você precisa fazer a viagem. Como é que você vai fazer essa viagem? Você tem que chegar no local, seja lá qual for o local. Usa o velho mapa. E aí você vai ter que buscar um mapa. E nesse mapa você vai ter que desenhar todinho o percurso, ficar avaliando, entender a linha que está indo, entender para onde você está indo. Vamos supor que esse mapa seja muito atualizado mesmo, é um mapa real ali da situação. E aí você vai ter que ficar desenhando ali, tentar entender, aumentar, verificar se vai para um lado ou vai para o outro, desenhar uma rota, aí desenhar outra. Leva trabalho fazer a rota no mapa, porque você poderia... Como o mapa é várias bifurcações na pista, você poderia bifurcar em vários locais ali, tá errado, voltar, fazer de novo. E aí você vai gastar um tempo fazendo isso para desenhar e chegar até onde você desejaria. Uma vez desenhada a estrada, significa que quando você for pegar a pista com o seu carro, com o seu veículo, você vai acertar direitinho? Quem já viajou com o mapa sabe, o pessoal mais novo
Não tanto, mas eu já viajei Nossos quando pais, era mais né, novo. Nossos pais pessoalmente. viajaram muito. A gente via nossos pais desenhando Se no mapa, enfim. perdia, errava, pedia ajuda, parava, perguntava. Porque às vezes o que está no mapa, na hora que você vai olhar na realidade, confunde. E é diferente. Isso é o nosso interior, sabe? É como se a gente quisesse usar o aplicativo do mapa para resolver todas as questões da nossa vida. É como se a solução dos sentimentos fosse um simples detalhe que eu apertasse 2, 3 sentimentos, eu reagisse 2, 3 vezes e as coisas se resolveriam e eu chegaria lá onde eu queria. E a gente quer que a vida seja muito assim, às vezes, automática, porque isso é uma resposta muito automática. Por exemplo, você quer ser feliz, diga para mim como. Diga para mim como. Traduz para mim. Vai lá, explica. A gente tá aqui em família. Explica para mim como é que você quer ser feliz. Qual foi o caminho que você traçou para você? Por que você traçou esse caminho? Você fez esse mapa? Ou você está pegando uma fórmula de alguém, ou você está pegando um detalhe de alguém, ou está pegando uma imagem de alguém, que é esse cálculo rápido? Quantas vezes você já foi num lugar que você gostava e você não se sentiu bem? E quantas vezes você foi para um lugar que você achava que ia ser horrível e chegou e se sentiu bem? Significa que as coisas não são tão bem como você imagina, não é verdade? Pois é. Acontece que com a sua vida, com a nossa vida, a gente tem que parar de usar esses aplicativos, esses atalhos rápidos. Porque eu tô falando de mim, você tá falando de você. Não é uma estrada para pegar um carro. É sobre você. E aí desenhar um mapa da sua vida, desenhar um mapa para o caminho que você vai escolher, é entender você. E você só entende você, por mais que você faça um mapa mais detalhado, caminhando pela estrada, adentrando os detalhes, prestando atenção. Não adianta nada eu seguir um mapa desse quando eu tô lá no carro, seguindo ele. Quando eu parar de prestar atenção no mapa, quando vier as primeiras bifurcações, as primeiras curvas, eu vou errar, não vou? Vou. Então eu tenho que estar o tempo inteiro atento ao meu trajeto. Atento ao que eu estou querendo. Do mesmo jeito é você se autoconhecer. Se você se abandonar por algum minuto, você entra naquele aplicativo automático, usa fórmulas que não são as corretas e vai colher as mesmas coisas que você já tem colhido atualmente. Eu falo isso por mim. Quantas vezes eu me deixo levar e aí eu tenho o mesmo resultado que eu tinha, que eu não queria ter. Aí eu, poxa, Leandro, olha lá, vai eu de novo. Meu Deus do céu. Permiti acontecer de novo, não acredito não. Aconteceu isso por quê? Porque eu parei de olhar o mapa. Eu parei de prestar atenção. Eu parei de verificar as bifurcações, as estradinhas e decidir qual que eu ia, por que eu ia, como é que eu ia, que sentimento aquilo me provocava, o que eu quero comigo. Diferente do mapa que a gente tem tradicional, que realmente é um mapa único, né? Que é a representação geográfica de uma situação. Esse mapa, ele é um mapa seu. Exclusivo. Específico, exclusivo. Único. E a gente faz muito o que você falou, irmão? Pega o mapa dos outros e se molda nesses mapas. E quando vai ver, estamos mega infelizes, mega frustrados, vazios. Porque a gente não viu, não buscou conhecer, compreender o nosso mapa e seguir o nosso mapa. Sim. E nesse nosso mapa tem vários detalhes nossos especiais. E existe também uma forma de trilhar essa jornada no mapa, né? Existem várias formas, né? Vários caminhos, várias rotas. E a rota que a gente busca seguir, um caminho de suavidade, leveza, de amor, é o caminho que Jesus, né, nos convida no seu evangelho, convite que os espíritos trazem, né, nos seus ensinamentos, que é um caminho de alto amor, um caminho de caridade, de paciência. E aí, então, além de você conhecer a si mesmo, né, nesse mapa, e saber quais são os seus buracos, próprias armadilhas, Sim. e também as suas luzes potenciais, aqui eu tenho, né, esses pontos aqui de vantagem, você também, além disso, é importante seguir esse jugo suave, fardo leve que Jesus nos traz para que a gente trilhe essa jornada, né, que a gente viva e siga esse caminho nosso, pessoal, com mais felicidade, né, irmão? Com essa paz, consciência relativa que a gente pode ter aqui nessa existência. E nesse mapa nosso, 2 pontos que são muitas vezes o calcanhar de Aquiles de todos nós normalmente. Assim, realmente o Espiritismo traz muito esse ponto que o orgulho e o egoísmo são os 2 grandes chagas da sociedade. Grandes chagas do ser humano e da sociedade. Né? O nosso orgulho e egoísmo enraizados dentro de nós são os maiores, assim, maiores pontos causadores dentro de nós dos infortúnios que nós temos, dos sentimentos de mágoa, de tristeza, de raiva, porque quando a gente se pauta pelo orgulho e egoísmo,
Como se a gente estivesse seguindo as ordens do mestre, igual, né? Não posso seguir 2 mestres, né? A Deus e a Mamon. Como se fosse a questão do materialismo, que tem a ver com essa questão do egoísmo, da posse. Então, quando a gente segue esse mestre do orgulho e do egoísmo, a gente vai ter muitas ciladas. Sim. A gente pode até muitas vezes se conhecer, mas se a gente é ditado pelo orgulho e egoísmo, se a gente deixa isso aflorar na nossa caminhada, a gente vai ter sérios problemas, né, irmão? Vamos ter. E o orgulho e o egoísmo são dois detalhes dentro de nós, são 2 pontos dentro do nosso ser, e que todos temos, porque todos estamos num planeta de provas e expiações, e eu não posso dizer todos, porque com certeza tem espíritos aí evoluídos caminhando entre nós que já estão com isso aí muito mais desenvolvido, até praticamente sanados, mas para nós, para mim, pelo menos, que eu posso falar por mim, ainda são 2 pontos muito fortes. Porque e orgulho e egoísmo são fórmulas mentais, são maneiras de enxergar quem eu sou, de enxergar a vida, que me prejudicam em múltiplos parâmetros da minha vida. Se a gente continuar na análise do mapa, o orgulho e egoísmo, às vezes, na maioria das vezes, me faz tomar decisões que eu ainda acho que eu estou tomando correto. Que eu ainda consigo mentalmente justificar e manter a decisão, achando que eu estou tomando a decisão correta. O que seria uma decisão correta? Uma decisão que é pautada na melhor opção. A melhor opção para quê? Para gerar o bom, o justo, correto, feliz, aquele conhecimento que a gente tem. Isso levando em consideração, gente, que a gente está tentando fazer o melhor, tá? Não estamos tentando fazer o pior, não. Estou tentando fazer o melhor. Porque se eu tentar fazer o pior, eu nem vou cogitar. Estou cogitando aqui, eu tentando atingir um caminho bom. Mesmo com orgulho e egoísmo, eu tentando atingir o caminho bom, eu me equivoco várias e várias vezes. Várias vezes eu achei que eu estava fazendo certo. E quando eu cheguei na estrada e verifiquei, eu observei com o caminhar que eu tinha escolhido o caminho errado, eu tinha que voltar e refazer a escolha. Aí eu tinha que entender o que em mim provocou eu escolher aquele caminho. E aí quando você coloca o orgulho e o egoísmo, você tenta avaliar essas duas... É porque se a gente for tentar esmiuçar o que é o orgulho e o egoísmo aqui, nós vamos tomar muito tempo. Essa não é a nossa conversa. É muito mais profundo. Teria que ter vários episódios para a gente começar a conversar sobre orgulho e egoísmo. Mas a gente compreender que a gente tem o orgulho de se valorizar muito mais, de se encher muito mais, de achar maior, que você é melhor, maior e de que só você é importante. Lembra, se autoconhecer não significa colocar você acima de tudo e todos. Significa valorizar você, não esquecer você, mas também valorizando os outros. Porque assim como eu sou importante, os outros também são muito importantes para mim. Em cada detalhe da minha vida. Quando vai nesse caminho, a gente acaba saindo do orgulho e do egoísmo e no caminho da humildade e da generosidade. Isso, aí a gente vai fazendo a passagem, que eu preciso entender isso. Não é só entender mentalmente, mas sentir isso. Observar como isso vai se mesclando e construindo na minha vida. Isso só acontece com o viver presente, com as atitudes, com a permissão que isso aconteça. Bem como a questão do egoísmo. De você querer somente tudo para você, colocar somente tudo para você, dedicar tudo somente para você. Vai também contrário a essa mesma ideia. Porque o bom não é ter, o bom é ser. E o bom não é ser algo sozinho, é ser algo junto com os outros, que é melhor ainda. É ser algo útil, é servir. Lembra? O maior de vós é aquele que mais servir, que Jesus falava. Servir é totalmente contrário ao egoísmo, porque o egoísta não quer servir, ele quer ser servido. Então a gente quer, quanto mais a gente querer servir, quanto mais a gente querer ser útil, quanto mais a gente querer estender as coisas, maior grandeza vai ter na nossa vida e mais estradas a gente vai abrindo dentro do nosso mapa existencial. Só que cada estrada dessa tem um significado, tem um sentimento, tem um detalhe, tem algo que você precisa avaliar. Isso é interessante, irmão, essa análise que você trouxe. O orgulho gosta de ser servido muitas vezes, né? Só que quando você espera ser servido, o que acontece? Você espera dos outros. O orgulho quer ser alimentado, quer ser servido. E você fica aprisionado, né? Sua felicidade depende do outro. Enquanto o caminho da humildade, o caminho da generosidade, é um caminho que eu quero servir. E ao servir, depende de quem servir. Da gente. Quando nós fazemos esse serviço, então está ao nosso alcance e é nosso livre-arbítrio de fazer e sem depender de ninguém. E aí nós temos a consciência tranquila que nós estamos servindo. Não é como seres humanos perfeitos,
mas seres humanos que estão se esforçando a servir, a se melhorar, a ajudar o próximo. E aí, aí dá essa sensação que você falou, né, irmão? De uma plenitude, uma completude, de um propósito na nossa vida. A gente não está vivendo só por nós mesmos, né? Sim. No egoísmo, no orgulho. A gente está vivendo num conjunto, numa composição onde a felicidade está em compartilhar, em servir, em viver momentos e situações com mais pessoas. E a gente começa a descobrir cada vez mais o verdadeiro significado da felicidade. E começa a desfazer essas ilusões que nós temos enraizados em nós, né? Por isso que nosso inimigo está ali, querendo nos iludir, que satisfazer as nossas próprias desejos, satisfações, né? É o melhor pra gente, que é o orgulho e o egoísmo ali, ó, né? E quando a gente busca o caminho da humildade, da generosidade, da caridade, enfim, né? A gente, além de se amar, né? De buscar seu próprio cuidado, a gente ama e sente-se muito mais feliz vendo os outros à nossa volta também sendo amados e compartilhando momentos, né, irmão? Então, essa reflexão, né? Realmente, o orgulho nos aprisiona, enquanto a humildade nos liberta. É um caminho que a gente vai, através dessa jornada, a gente vai se reconciliando consigo mesmo. A gente não precisamos ser inimigos de nós mesmos. Nós podemos nos transformar em nossos maiores aliados. E aí, essa aliança é quando a gente realmente para e identifica, né, que existe realmente o orgulho e o egoísmo na gente. Ok, realmente existe, faz parte da gente ali nesse processo que a gente está. Mas que agora eles não vão nos dirigir, né? Eu entendo, eu acolho eles dentro de mim, mas quem vai me dirigir e quem vai pautar, quem vai ser o síndico aqui de mim mesmo, que é um trabalho, um esforço ferrenho, realmente não é fácil, tá, gente? A gente nos reeducar e sair desse orgulho e egoísmo, né? Quem vai nos pautar agora é o caminho da humildade, do amor, né? Do bem, porque aí isso vai trazer muito mais suavidade e leveza. E vou saber que eu sou o autor da minha vida, da minha felicidade, da minha jornada. Eu não estou fadado a ser infeliz porque eu tenho um inimigo dentro de mim. Não. Eu estou aqui para exatamente passar por esse processo de reeducação, de acolhimento e reeducação de mim mesmo. E através disso, nossa, gente, se a gente consegue fazer esse processo dentro do possível que nós temos nessa encarnação, já é uma grande conquista para nós mesmos e também para aquelas pessoas à nossa volta que se inspiram e veem, nossa, eu vejo que aquela pessoa, né, com o Yuri, com o Leandro, que você em casa, tem cada vez mais feito, né, movimentos que nos inspiram e inspiram os outros à nossa volta também a fazer esse movimento. A gente tem um impacto, né, naquele ciclo à nossa volta. Então, esse convite de nos transformar em nossos aliados, né, nesse caminho do bem, reeducando, tendo esse estado de atenção, de vigília, é fundamental. Sim. É mesmo. É um convite, pessoal, um convite para a gente não achar que nós somos só inimigos, né? Nós somos grandes aliados também para nossa felicidade. Então, que a gente possa ter essa postura, mas ficar atento, porque só depende daqui, ó, da gente, nós mesmos, de você, fazer a sua própria jornada com mais leveza na vida. É isso, né, irmão? É isso. É muito assunto, a gente vai falar sobre esses assuntos ainda em vários outros episódios, porque orgulho e egoísmo, então, dá muito assunto no nosso bate-papo aqui. Espero que vocês tenham se sentido acolhidos, amados, e esperamos vocês no próximo episódio, né? Toda quarta-feira, às 9 horas da noite, estamos aqui com vocês. Recebam o nosso abraço e até a próxima. Tchau, tchau.